Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. É na alegria que hoje nos reunimos para celebrar Pedro e Paulo, homens que deram a vida pela Igreja de Jesus Cristo. Que a graça de Deus, nosso Pai, de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas maiores colunas de nossa fé. Ambos amaram a Cristo e, pelo seu mesmo ideal, derramaram seu sangue no primeiro século da era cristã. Pedro, apóstolo do Senhor e líder do grupo, recebeu a missão de ser a pedra fundamental da Igreja de Jesus Cristo. Paulo encontrou-se com o Senhor no caminho para Damasco, onde se converteu e tornou-se o grande missionário dos gentios, espalhando entre eles a verdade do Evangelho. Sendo Pedro o primeiro Papa da história, hoje também celebramos seu sucessor, o Papa Francisco, que, conduzido pelo Espírito Santo, governa a Igreja em nosso tempo. Como igreja, queremos recordar o terceiro encontro arquidiocesano de acólitos e coroinhas, bem como a aula que tivemos na Escola Marial e a preparação dos crismandos, seus pais e padrinhos para a celebração do Santo Crisma no próximo domingo. Oremos. Além das intenções já colocadas, rezemos no dia de hoje pelo Santo Padre Papa, que no governo da Igreja tem enfrentado muitos desafios. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O centro da liturgia desse domingo, o 13º do tempo comum, não poderia ser outro a não ser a fé, dom que dignifica a nossa caminhada de cristãos. E como Pedro e Paulo, somos chamados no nosso batismo a testemunhá-la com obras de caridade para com os nossos irmãos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela.
O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz é tu, filho de Simão. Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo aconteceu em Cesareia. Jesus perguntou aos discípulos: O que dizem os homens de mim? Algumas pessoas dizem que é João Batista, outras falam que é o profeta Elias. O terceiro grupo afirma que é o profeta Jeremias. Jesus é o novo profeta. Jesus perguntou aos apóstolos: E vocês? O que acham de mim? Tu és Messias, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado é tu, Pedro, porque ouviu o que o Pai do céu disse. Jesus se aproximou de Pedro e o abraçou. Tu és Pedro, e sobre ti construirei a minha igreja, e as portas da igreja nunca se abrirão para os que estão no inferno. Jesus tira de seu manto grandes chaves e fala: Aqui estão as chaves do reino de Deus. Jesus faz uma pausa e continua a falar: Pedro, tudo o que fizestes aqui na terra será repetido por mim lá no céu. E nós seremos recebidos no reino dos céus, se um padre ou frade nos perdoar aqui na terra. São Pedro era um pescador e um dia Jesus passou perto dele e chamou-o: Vem e segue, que farei de você um pescador de homens. São Pedro largou tudo e seguiu a Jesus em toda a sua caminhada. Viu Jesus curar os cegos, os leprosos, os paralíticos. São Pedro era fiel a Jesus, onde pôde merecer receber as chaves do reino de Deus. Como vimos no Evangelho de hoje, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. São Pedro negou Jesus 3 vezes quando ele foi preso, mas depois ficou muito arrependido e abraçou a causa de Jesus, se tornando o primeiro Papa. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo, pois ele mesmo dizia não merecer morrer igual ao seu mestre. E o seu túmulo fica no altar da Basílica de São Pedro, no Vaticano. São Paulo nasceu na cidade de Tarso. Era judeu e cidadão romano. Foi perseguidor das primeiras comunidades cristãs. Quando ia para a cidade de Damasco com seu cavalo, a fim de prender todos os cristãos que aí se encontravam, divulgando a palavra de Deus, uma luz muito forte apareceu-lhe, dizendo-lhe: Saulo,
Saulo, por que me persegues? Quem és? Sou Jesus, a quem tu me persegues. Neste instante, a luz era muito forte e Saulo ficou cego. E Jesus fala para ele entrar na cidade de Damasco e procurar os cristãos, que eles nos ajudariam. Ele ficou 3 dias sem ver, sem comer e nem beber. Depois disso, Jesus enviou Ananias para rezar para Saulo. E saiu de seus olhos tipos de escamas, onde ele voltou a enxergar. Depois deste momento, ele adotou o nome de Paulo e já não mais perseguia os cristãos, pois ele queria ser um deles, e assim passou de ser perseguidor a ser perseguido por causa do Evangelho. Paulo escolheu levar o Evangelho para os gentios, isto é, aqueles que não eram judeus, e graças a isso o Evangelho chegou até nós. Foi morto em Roma, junto com São Pedro, por estarem difundindo ainda mais o cristianismo. Mas como tinha o título de cidadão romano, não morreu crucificado, mas sim decapitado. Isto é, sua cabeça foi cortada num pedaço de pau. Quando a catequese conta a história, parece que fica mais compreensível, talvez porque na ingenuidade para passar para as crianças, a gente conforma alguns fatos para que as coisas possam ir se tornando mais pautados pela razão. Mas o interessante é nós percebermos que, acima de tudo isso, existe um poder divino que conduz a situação para que nós possamos compreender que Deus, desde o princípio, salva a humanidade, mas pede a ajuda e a colaboração de alguns homens, de algumas mulheres. Pediu no passado, como nós vimos a Pedro e Paulo, e pede a hoje a cada um de nós que, como discípulos da Igreja de Jesus Cristo, recebemos no nosso batismo a missão de dar continuidade a tudo aquilo que Jesus, que Pedro e que Paulo iniciaram nessa caminhada da fé. Hoje nós recebemos aqui alguns pais que durante este último ano, desde a última festa de São Pedro do ano passado, de São Paulo, tiveram os seus filhos batizados na igreja. Nós os convidamos para que eles trouxessem as crianças novamente hoje, para nós confirmarmos essa pertença das crianças, assim como seus pais, à igreja fundada pela fé de Pedro e pela fé de Paulo. A situação do Evangelho, contada pela catequese, como eu dizia,
parece muito favorável, fácil de ser entendida. Mas o que estava acontecendo era que em Jerusalém havia um tumulto muito grande por causa da festa da Páscoa que estava próxima. E Jesus tinha feito alguns discursos, falado com certeza publicamente em alguns momentos, até feito alguns milagres, e ele se tornaram uma pessoa conhecida. E os discípulos, envolvidos pela emoção de ser os primeiros, terem visto Jesus fazer os fatos, falar com tanta eloquência, eles estavam assim, emocionados, efusivamente assim, transformados por tudo aquilo que estava acontecendo na vida deles. E Jesus percebe que eles estão longe ainda daquela proposta do reino de Deus, algo que pode acontecer conosco ainda hoje, porque às vezes, emocionados pelo momento, cheios de eloquência, nos deixamos levar por as coisas que não são muito parte da nossa realidade. O que Jesus faz então? Retira os discípulos daquele tumulto que está em Jerusalém e os leva para Cesareia, a região de Cesareia. Diz a Sagrada Escritura que esta região é de uma beleza esplêndida. Ali nascem várias fontes de água que dão origem ao Rio Jordão. Por isso há uma relva que cobre toda a região, e ciprestes enormes provocam então uma brisa que toca suavemente o rosto daqueles que estão na Cesareia. Por causa dessa relva abundante, dessa natureza que explode nesse lugar, dessa relva, dessa brisa suave, os imperadores construíram nesta região os seus palácios de veraneio. Jesus, ao retirar os discípulos, leva ele para lá e os coloca diante dessa realidade, tendo na frente deles os palácios, e pergunta assim para eles: o que vocês ouviram dizer sobre a minha pessoa lá em Jerusalém? E aí, como nós vimos, eles dão uma resposta, todas voltadas para o Antigo Testamento. João Batista é do Antigo Testamento, Elias, os outros profetas são do Antigo Testamento. E Jesus percebe que eles não conheceram ainda e não reconheceram nele a novidade da salvação. E talvez tenha perguntado para eles: vocês têm me acompanhado porque acham que eu vou conseguir ser rei dentro desses palácios? Que vocês, por serem meus discípulos, irão morar comigo dentro desses palácios? Vocês acham que por estar me acompanhando, a vida de vocês serão como dos nobres? Porque Jesus iria, logo depois desse momento, anunciar pela primeira vez a sua morte e a sua ressurreição. E os discípulos precisavam estar preparados para isso. Por isso Jesus, depois das respostas dele, diz: e para vocês, quem eu sou? E talvez aqui, gente, pais, a pergunta hoje é para nós: quem Jesus é na nossa vida? Porque nós podemos estar buscando um Deus que cura nossos problemas pessoais. Jesus não foi enviado para resolver as nossas pequenas coisas pessoais. Jesus veio para salvar a humanidade. Está muito acima das nossas questões pessoais. Nós podemos estar correndo o risco de procurar um homem que faz milagre. Jesus não é um milagreiro. Jesus sempre curou as pessoas depois delas testemunharem a fé que tinham em Deus. Por isso é importante que nós possamos responder para cada um de nós:
quem é Jesus na nossa vida, se Ele é capaz de interferir nas minhas decisões, se Ele é capaz de fazer com que eu mude as minhas escolhas, porque senão nós vamos estar procurando, como os discípulos, alguém que nos leve para os palácios, nos dando conforto sem nenhum compromisso. Portanto, meus irmãos, como nós vimos, Pedro é aquele que dá a resposta correta. Se fosse fazer um exame de teologia com Pedro, ele teria tido 10. Mas ele não sabia qual era a consequência em dizer que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. A consequência disso está na primeira leitura, quando Herodes, um homem oportunista, parceiro das esbórnias de Calígula, o imperador de Roma, falso judeu que ia ao templo simplesmente para se mostrar que era fiel a Deus e colocava grandes quantias nos cofres para que fosse elogiado pelos judeus, e os judeus dissessem: olha, este governador, apesar de ser romano, pagão, ele está do nosso lado, ele vem ao templo, prende alguns judeus, entre eles Tiago, o irmão do Senhor, e o mata à espada. Os judeus falaram: está vendo? Ele está do nosso lado, está tirando da nossa vida aqueles que atrapalham a nossa evangelização. E guardava Pedro para depois da Páscoa. Mas veja a atitude de Deus em relação àqueles que sofrem por causa do Evangelho. Pedro, preso entre 16 guardas, não vê nenhuma possibilidade de ficar livre das correntes que o aprisionavam. Mas Deus, Ele não age na claridade do dia, mas lembrando a libertação do povo de Israel na madrugada, que fora visitada pela névoa da morte, matando os primogênitos dos egípcios, invade a cela de Pedro, toca seu ombro e as correntes caem, as portas se abrem e Pedro toma consciência, a consciência que cada um de nós devemos ter quando viemos aqui à igreja para celebrar a nossa fé. Agora sei que o Senhor me libertou do poder da maldade de Herodes. Agora sei que o Senhor me livrou da morte. Portanto, meus irmãos, estarmos aqui para celebrar a Eucaristia é renovar a nossa fé, é fazer com que a Páscoa não seja um dia, mas uma atitude de vida de homens e de mulheres que procuram a cada instante da sua vida se afastar dos vícios do mundo e abraçar as virtudes de Deus. São Paulo é um testemunho vivo daquele que abandonou as coisas do mundo, pois perseguia os cristãos e consequentemente a igreja de Jesus Cristo, mas que no caminho de Damasco conheceu a verdade da sua vida. Eu sou Jesus a quem você persegue. Por isso, Paulo, ao perceber que está chegando o fim, está preso em Roma, sabe que Pedro morreu por causa do Evangelho, escreve a sua última carta a Timóteo, amigo fiel. Timóteo, fale para o povo que eu combati o bom combate, que eu guardei a minha fé e que diante das tempestades que tive de enfrentar, não fraquejei, porque o Senhor esteve ao meu lado. Enquanto os homens correm pelas coroas que são perecíveis, pelas medalhas que enferrujam,
Eu busquei correr para anunciar as coisas de Deus. Por isso só me resta receber a coroa imperecível do meu martírio. Morro, mas morro tranquilo, porque esvaziei a minha vida a favor de Deus. Portanto, meus irmãos, caros pais, nós não precisamos fazer tanto quanto fizeram os apóstolos no início da igreja. Ou melhor dizendo, nós precisamos fazer sim, muito mais, mas com muito menos sacrifício e sofrimento. É preciso que nós confiemos e tenhamos a certeza de que assim como Pedro e assim como Paulo, o Senhor caminha conosco, está ao nosso lado e nunca há de nos abandonar. Por isso, antes de proclamarmos hoje a nossa fé, nós vamos convidar os pais das crianças que tiveram seus filhos batizados, para que nesse símbolo, nesse gesto simples de ungir um dos pés com o óleo perfumado, essas crianças, ou melhor, os seus pais, tomem esta consciência do que é fazer parte da Igreja de Jesus Cristo. E que se nós tivemos na história a precedência de Paulo e Pedro, hoje nós precisamos que os pais sejam verdadeiramente apóstolos da Igreja em tempos modernos. É exemplo de Pedro e Paulo, de pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos as nossas preces comunitárias ao Senhor Jesus, dizendo todos: ouvimos, Senhor. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que como sucessor de Pedro e missionário como Paulo, continue anunciando o Evangelho com sabedoria, ternura e humildade. Rezemos. Ouvimos, Senhor. Pelos governantes de todas as nações, para que, fazendo jus ao cargo que lhes foram confiados, promovam a paz, a justiça e o bem comum de todos os cidadãos. Rezemos. Ouvimos, Senhor. Pela nossa comunidade, para que, animada pelo anúncio do Evangelho, que é a verdade de Deus, possa se manter fiel ao batismo que receberam da Igreja. Rezemos. Ouvimos, Senhor. Por todas as pessoas que têm medo de enfrentar as dificuldades e que desanimam perante as contrariedades da fé, para que depositem em Cristo a sua esperança e os bons desejos de santidade. Rezemos. Ouvimos, Senhor. Por todos os que receberam neste ano o santo batismo, seus pais e padrinhos, para que, fortalecidos no Espírito, possam ser, a exemplo dos apóstolos, anunciadores do Evangelho. Rezemos. Ouvimos, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus Pai de bondade, pelo vosso Filho que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a Igreja. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde um chegaram gloriosamente pela cruz e outro pela espada. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, tenham todos um bom domingo e o Senhor sempre vos acompanhe.